Irmãos e irmãs, bom dia. Pela graça de Deus, mais um dia do Senhor, para aprendermos um pouco mais a respeito do Senhor e a respeito da sua igreja, a igreja na qual o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito da igreja presbiteriana, da nossa igreja, um pouquinho a respeito dessa identidade, essa identidade apostólica da igreja presbiteriana, da IPB. Então vamos trazer alguns documentos que vai mostrar e revelar para a gente um pouquinho do que é essa identidade, para a gente poder não somente manter, mas também transmitir aos nossos filhos, aqueles que se achegam à nossa igreja. Pedir ao pastor que faça essa primeira oração, que ore pelas nossas vidas no dia de hoje, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine com essa aula. Deus, termos sido salvos pela tua graça, pela tua misericórdia, por ter sido inseridos, ó Deus, numa igreja séria, uma igreja que busca pregação legítima da tua palavra, correta administração dos sacramentos, da disciplina, uma igreja, ó Deus, que visa a tua glória. Ajude-nos a ver na tua palavra como a nossa igreja tem caminhado, nos ajude também a reconhecer, entender melhor como proceder, como viver para a glória do Senhor. Abençoe o estudo, Deus ilumine nosso entendimento. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar sobre a identidade apostólica da igreja presbiteriana a partir do seu governo e da sua doutrina. Semana que vem, no sábado, às 19 horas, 18h30, o pastor Evaldo vai estar falando mais a respeito, principalmente da doutrina presbiteriana, a respeito dos símbolos de fé, da confissão de fé, dos catecismos de Westminster. Então, na verdade, uma aula hoje seria uma aula introdutória ou uma aula que vai estar de acordo com a próxima aula no sábado, às 18h30, com o pastor Evaldo. Então, a gente vai falar exatamente sobre essa identidade apostólica. Aqui tem uma declaração de um presbiteriano, é o reverendo Carl Trueman. Ele fala isso no seu livro Imperativo Confessional. Ele diz assim: eu sou um presbiteriano confessional. Quando digo que sou presbiteriano, significa que estou comprometido com a forma de governo eclesiástico presbiteriano, em que a igreja é governada em nível congregacional por um conselho ou comitê de presbíteros, em nível regional por um presbitério formado por pastores, ministros e presbíteros das igrejas da área, e em nível nacional por uma Assembleia Geral de Pastores, Ministros e Presbíteros de todas as partes do país, é o Supremo Concílio. Quando digo que sou confessional, significa que estou comprometido com a ideia de que a posição confessional presbiteriana, conforme declarada nos padrões de Westminster, representa um resumo da instrução da Bíblia, em pontos centrais como quem é Deus, quem é Cristo, o que significa a justificação, etc. Então essa declaração foi tirada exatamente do livro Imperativo Confessional. Então nosso objetivo é exatamente mostrar não somente a identidade da igreja presbiteriana no seu governo, na sua forma de governo, na sua forma de doutrina, e mostrar que a partir do momento que você tira um desses dois fatos, dessas duas declarações, né, de governo ou de doutrina, você está então fazendo com que a igreja ela perca exatamente a sua identidade. Isso geralmente acontece ou você realmente deixando de lado, né? Vamos colocar assim, a gente tem um governo de presbíteros, mas na hora de decidir alguma coisa, você traz toda a assembleia para decidir, em todas as situações, traz a assembleia para decidir, ou seja, toda a igreja, você acaba tendo um governo congregacional. Ou então quando tem um governo, mas esse governo apenas vem ratificar, vem assinar embaixo de uma declaração ou de uma afirmação do nosso pastor, tornando um tipo de governo episcopal. Então, a gente vai mostrar que o nosso governo é um governo de presbíteros e que eles têm, sim, através da eleição da igreja,
como direcionar, como governar a igreja através disso. Então, ser confessional significa adotar uma confissão para resumir e declarar de maneira organizada o que nós cremos. É um pouquinho que tem a declaração ali. E que estes dois fatores, governo e doutrina, são partes fundamentais de uma igreja que continua o padrão apostólico e que segue o exemplo da igreja desejada pelos apóstolos. Aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito da aula de hoje, especificamente, que a gente vai dizer. Vou falar sobre a introdução, sobre a morte dos apóstolos, os desafios que surgem a partir da morte dos apóstolos. E vamos ver a resposta do apóstolo Paulo diante desses desafios, que é o ponto 1. Lá no nosso ponto 2, vamos falar sobre a resposta da Igreja Presbiteriana do Brasil. E vamos encerrar com uma conclusão de essa conexão entre essa estrutura de governo e exatamente a sua doutrina. Tem uma breve introdução aqui, mostrando, fazendo exatamente essa pergunta: o que é uma igreja apostólica? Hoje a ideia que se tem de uma igreja apostólica é que tem um apóstolo, não é isso? E temos um livro do reverendo Augusto Nicodemos exatamente falando sobre os apóstolos, se realmente os apóstolos ainda estão vivos, se tem como alguém se intitular apóstolo hoje. E ele afirma de maneira categórica que só existiam os apóstolos exatamente na época da igreja primitiva, e que depois não vieram mais, e que os apóstolos foram exatamente para aquela época. Então, uma igreja apostólica não é uma igreja que tenha um homem que se intitula apóstolo, nem é um homem, e aí vocês vão lembrar bem, um homem que substitui a Pedro, vamos colocar assim, que é exatamente que a igreja apostólica romana se coloca dessa maneira, que os papas são um substituto do apóstolo Pedro. E aí mostra exatamente o desafio que existia naquela época, quando os apóstolos estava chegando o fim da época dos apóstolos. Os apóstolos estavam de maneira iminente vir a sua morte. Então eles estavam pensando nesse desafio da igreja. Como que eles fariam para consolidar a igreja, para manter essa igreja apostólica, com a doutrina apostólica e com o governo que possa realmente ser direcionado por Deus. Então ficou exatamente esses dois desafios: quem ia ficar exatamente com a liderança, à frente da liderança da igreja, e segundo, como manter e também transmitir essa doutrina consolidada ali pelos apóstolos, que foi já ensinada, a doutrina ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Então a gente vê essa preocupação nas epístolas de Pedro, somente quando ele fala a respeito dos falsos mestres ali, e pedindo aos ouvintes daquela carta que se mantivessem firmes na fé. Muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma leitura a respeito das cartas, a gente usa, quando vê muitas vezes a expressão ali fé, não é necessariamente uma fé subjetiva, algo interno, mas fala sobre um conteúdo, sobre um resumo, exatamente o resumo dessa doutrina apostólica, dessa doutrina que Cristo ensinou. Então, nas epístolas de Pedro a gente já vê isso. Na epístola de João, é muito interessante, a gente vê o alerta contra os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha vindo em carne. Então já esse combate, a carta foi escrita com esse propósito, de combater essa falsa doutrina. O apóstolo Paulo utiliza essa expressão. Aqueles que estavam, os falsos mestres para ele, era aquele exatamente que estava ensinando uma outra doutrina, uma doutrina diferente que Cristo ensinou e que os apóstolos tinham ensinado. E o apóstolo Paulo, ele diversas vezes, ele se utiliza das cartas para combater esses falsos mestres, exatamente combater essa falsa doutrina. Então era essa constante preocupação em relação à liderança, fortalecer também a liderança para que eles possam continuar combatendo esses falsos mestres e essa falsa doutrina. Então, na Epístola de Gálatas é interessante porque o apóstolo Paulo ele já começa já como que metendo o pé na porta, já falando ao Gálatas, como é que vocês, tão breve, vocês já deixaram a doutrina
e já estão se bandeando, vamos colocar assim, para essa doutrina dos judaizantes, os legalistas, que estavam colocando que não é necessário somente Cristo, mas que também se fizesse algumas determinadas obras para serem então salvos. E em especial as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo, e em especial a carta que a gente vai utilizar aqui, a carta de Tito, vai mostrar essa preocupação dos apóstolos entre a liderança e especialmente também a respeito da doutrina. Então a gente vai ver exatamente a resposta do apóstolo Paulo diante desses desafios da morte dos apóstolos, quem ficaria com a liderança ali e como ficaria a questão das doutrinas. Então pedir aos irmãos que abram na carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Diz assim a santa palavra de Deus. Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, que seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então mostra aqui já o apóstolo Paulo escrevendo ao pastor Tito, ao pastor da ilha de Creta, da igreja de Creta. E ele fala no versículo 5 a respeito de uma função que Tito deveria completar, deveria fazer ali na igreja de Creta. E ali no versículo, a gente for dar uma verificada no versículo 4, ele usa a mesma expressão que ele usa na carta a Timóteo, chamando Tito de verdadeiro filho. Então ele estava aplicando a sua autoridade apostólica ao pastor Tito, para que a igreja também, essa não é somente uma carta pessoal, mas também seria lido na igreja, então a igreja entenderia que Tito estava ali como representante do apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita na mesma época de 1 Timóteo. Alguns dizem que ela é um resumo de 1 Timóteo, muito parecida. Vocês lerem as duas juntas, vão ver muita coisa parecida. Inclusive, o texto que nós lemos está em 1 Timóteo capítulo 3. Aqui está de maneira mais organizada, lá estão várias outras qualificações a respeito dos presbíteros. E vocês vão reparar também que a partir do versículo 10, ele vai falar exatamente sobre esses falsos apóstolos, que a gente já falou aqui, que pregavam as falsas doutrinas. Então mostra quanto o apóstolo Paulo estava preocupado na iminência da sua morte, de como deixar uma igreja organizada, estruturada, uma igreja firme, para exatamente combater esses falsos mestres, com esses falsos ensinos. Então no começo, no versículo 5, ele já fala exatamente sobre o propósito dessa carta, que deixou Tito ali em Creta, para que ele colocasse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme já havia sido prescrito pelo apóstolo Paulo. Então, esse colocar em ordem, que a gente vai entender quando a gente começa a ler exatamente Tito, é que é exatamente organizar essa questão do governo, o governo de presbíteros, é a primeira coisa que a gente vê aqui. E logo no versículo 9 a gente vai verificar exatamente sobre a questão da doutrina. Então, a primeira coisa que Tito tinha que fazer era constituir, então, presbíteros, a forma de governo, a estrutura da igreja.
E como que que Tito ia fazer isso? Ele ia escolher homens e ele mesmo, de maneira ditatorial, ia falar, não, esses aqui são os presbíteros, né, que seriam colocados, ou em algumas expressões colocaram como anciãos ou bispos. O apóstolo Paulo utiliza às vezes presbíteros, utiliza às vezes bispos, são similares ali. E quando a gente traz o contexto de ancião, é mais fácil para a gente, porque a gente lembra lá do Antigo Testamento, que já tinha os anciãos. Uma coisa que a gente precisa ser bem clara, que alguma ideia que algumas pessoas têm, é que a igreja nasceu ali na descida do Pentecoste. Segundo a nossa doutrina, nós cremos que a doutrina apostólica, não, a igreja já desde o Antigo Testamento lá, inclusive com os anciãos, os pastores responsáveis para ministrar a igreja do Antigo Testamento, mas também os anciãos que auxiliavam. E aqui é bem interessante para a gente quando a gente lembra de utilizar assim, presbíteros, bispos, mas a questão de anciãos, para a gente é muito interessante a gente trazer esse contexto também no Antigo Testamento. Anciãos não necessariamente seriam pessoas realmente de muita idade, mas homens segundo as qualificações que o apóstolo Paulo colocou exatamente aqui. Então, como é a maneira que Tito ia fazer? Como eu falei, ele ia constituir presbíteros de maneira ditatorial, ia trazer, simplesmente ia colocar aqueles homens lá? Não, isso a gente não tem muita ideia aqui, mas a gente tem como ver como Tito ia fazer isso, lendo em Atos capítulo 14. Deixa aí Tito aberto, volta um pouquinho lá em Atos capítulo 14. Versículo 21 e até 23. Atos capítulo 14, 21 a 23. Alguém lê, por favor, para a gente? Bem alto. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Olha que interessante, aqui a gente poderia utilizar só esse texto para falar a respeito do que nós falamos sobre uma igreja apostólica. Ou como é que ele fala exatamente sobre, ele estabeleceu eles discípulos e fortaleceu a alma desses discípulos e exortava a permanecerem firmes na fé. Mais uma vez nós falamos, a fé não como algo subjetivo, algo interno, mas como um conteúdo daquilo que eles já tinham ensinado. Em Atos capítulo 12 a gente lê, falando sobre a doutrina, que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. E logo depois ele fala como eles escolhiam, como era constituído os presbíteros. Ele fala sobre a eleição de presbíteros. E aí a gente começa já a identificar algumas coisas já parecidas com a Igreja Presbiteriana do Brasil. A eleição de presbíteros já é algo que a gente consegue ver aqui, é bem claro a respeito da palavra. Então, como nós vamos ver mais à frente, essa liderança de presbíteros, ancião, o bispo, irá preservar e ensinar a sã doutrina, a doutrina apostólica, que a gente vai afirmar todo o tempo nessa aula. Nos versículos 6 a 9, então, o apóstolo Paulo mostra as qualificações dos presbíteros. Como eu falei, essa lista é bem parecida com 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. A gente não precisa ir para lá, a gente vai ficar por aqui mesmo em Tito. Diz assim, e lá Paulo começa com fiel é a palavra. Ele fala fiel é a palavra, aí ele começa a falar a respeito dos presbíteros. Muito interessante isso, porque isso traz essa expressão, mostra o quanto o apóstolo Paulo estava preocupado com isso e quanto é importante a questão da figura dos presbíteros para a igreja. Então, entre várias qualificações, eu selecionei, a gente não vai trazer esse contexto um a um dessas várias qualificações, só vou pontuar duas principais qualificações. Ele fala sobre irrepreensíveis, no versículo 6 a 8, e no versículo 9, ele fala sobre aptos a ensinar. Claro que irrepreensível aqui não significa que não tinha pecado, né? Não, nenhum homem seria presbítero, não é isso?
Nós reconhecemos que são homens que estão buscando a santidade, em caminho de santidade. 1 Timóteo fala a respeito de governa bem a sua própria casa. Ele tem um contexto um dom de liderança, um contexto de liderança aqui, e que se afasta do mal. Essa é exatamente a ideia aqui. Se nós formos colocar o irrepreensível como totalmente santo, sem nenhum tipo de pecado, somente Jesus poderia ser presbítero. Então ele diz também que ele é apto a ensinar. E aí a gente vai para o versículo 9, que diz que esse presbíteros teria que ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, tinha que ser apto a ensinar. Segundo 1 Timóteo também, capítulo 5, versículo 17, nem todos os presbíteros ensinavam, mas eles tinham que ser aptos para isso, preparados para dar razão da sua esperança, e falar exatamente sobre a doutrina que eles aprenderam do apóstolo Paulo, dos apóstolos, que foi transmitido a eles, que veio do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala a capacidade de ensinar, significa a capacidade de transmitir a verdadeira doutrina, não apenas as qualificações pedagógicas e práticas. Você precisa entender isso. Apto a ensinar não é porque ele era um pedagogo excelente, um professor excelente. Não é isso. Mas sim que ele tinha um conhecimento, tinha recebido, guardado a doutrina de maneira que ele pudesse fielmente ensiná-la, transmiti-la. Então, o conceito de presbítero, de bispo, está conectado à capacidade de ensinar e refutar as falsas doutrinas. Sempre tem que lembrar isso. É exatamente o que ele fala, quando ele se apegasse a essa palavra fiel, que era segundo a doutrina, ele teria poder para exortar e também para convencer aqueles que contradiziam a doutrina verdadeira. E aí é interessante, porque não é simplesmente escolher presbíteros, porque eu gosto de alguém, vou trazer ele para ser meu líder, eu gosto tanto dele, né? Eu vejo como é que ele trata aí, como é que ele gosta tanto de mim também, que eu vou colocar ele lá debaixo de oração. É algo sério. O governo da igreja é algo muito sério. Quando a gente vai passar por alguns documentos, a gente vai entender a responsabilidade dos presbíteros em guardar realmente da falsa doutrina entrar na igreja. E uma das coisas que a gente vai exatamente falar é o quanto eles são responsáveis também para guardar a igreja a respeito de falsos mestres que entram, de pastores, não somente ensinando a falsa doutrina, mas que querem de maneira ditatorial governar a igreja. Então o conselho é responsável exatamente para isso, para não deixar que o pastor faça tudo o que ele quiser. Não, nós vamos fazer assim. Não é assim. Então os documentos da igreja, a gente vai exatamente ver isso, que eles nos resguardam disso. Quanto isso é importante. Irmãos, vocês não têm ideia de como é você entrar numa igreja onde um pastor manda e faz tudo o que ele quer. Numa semana ele quer isso, na semana seguinte a cabeça dele já mudou, ele quer qualquer outra coisa, e assim a igreja fica desorientada, ela não sabe para onde ela vai, porque tudo depende do que o pastor quer, da maneira como ele estabelece. Não, vai ser assim. Mas pastor, aqui está falando que não pode ser assim, a gente tem que eleger presbítero. Não tem que nada disso não. Estou dizendo que vai ser assim porque eu acho que é assim e acabou. Então, a gente tem que encarar isso de maneira séria. Quando a gente vem aqui para uma assembleia, para votar, para eleger presbíteros, venha debaixo de oração. Ore por eles também, depois da eleição. Ore pela vida deles. São homens que, muitas vezes, têm sofrido ataques não somente do mundo, né, em especial, mas às vezes dentro da igreja. As pessoas, às vezes... E a gente tem que lembrar disso. Eles estão aí para nos governar, não como homens que se colocam numa posição, mas porque nós elegemos, colocamos ele para nos representar. Então, nós temos que aprender a respeito do respeito a esses oficiais. Não somente os nossos ministros, os pastores, nossos presbíteros, mas também os diáconos. Os diáconos são nossos escravos, né? São oficiais da igreja. Então, a gente tem que lembrar que eles têm um domínio sobre coisas que a gente não tem conhecimento sobre coisas que não tem. Às vezes eu sentar aqui na frente, às vezes sentar aqui, vier um diácono, o seu Sérgio vem aqui e fala: Fabiano, você não pode sentar aí não. Por que eu não posso sentar aqui? Porque ele sabe o que vai acontecer. Ele é responsável pela igreja, para coordenar tudo o que vai acontecer, a respeito do culto, como auxiliar no culto. Então ele tem uma responsabilidade maior que a minha, que eu tenho que fazer. Se for preciso, depois perguntar para ele: Sérgio, por que eu não pude sentar lá? Muitas vezes você vai ver logo depois, por que você não pôde colocar ali, não pôde sentar naquele lugar. Então, a gente tem que entender isso. Os homens que foram colocados
como presbíteros, ministros e como diáconos, como os oficiais da nossa igreja, devemos orar pela vida deles e respeitá-los, né? E aí a gente vai já se posicionar um pouco mais a respeito do versículo 9. Então os presbíteros, eles tinham, então estava conectada a questão da figura dos presbíteros com a habilidade, com ser apto exatamente a ensinar. Então no versículo 9 nós lemos que os presbíteros devem ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina. O que significa segundo a doutrina? Ele deve ser apegado de tal maneira à Escritura, em harmonia com a interpretação apostólica, com a interpretação da doutrina dos apóstolos. Por que a gente pode utilizar isso? Por que a gente pode utilizar essa questão de apegado à palavra, mas também de acordo, em harmonia com a doutrina apostólica, a doutrina de Cristo? A gente deve lembrar que um herege, que um falso mestre, quando ele vem, ele não vem com uma ideia ou com algum documento, muitas vezes, fora da Bíblia. Então ele vai, vamos supor, universalista. O que ele vai usar? Ele vai pegar o texto e vai usar de acordo com o seu pretexto, fora do seu contexto, para pretexto próprio. Então ele vai falar o seguinte: está lá falando que Jesus é então o Cordeiro do mundo, que tira o pecado do mundo. Está vendo, irmãos? Jesus então tira o pecado de todo mundo, está todo mundo salvo, porque não tem pecado mais. Ele não tirou essa ideia, não tirou essa declaração de fora da palavra, ele tirou da própria palavra. Só que ele está interpretando ela de maneira incorreta. Ele está usando uma interpretação que o apóstolo Paulo chama de outra doutrina. Aqui os falsos mestres, e de modo geral nas cartas pastorais, e também em Gálatas, eram homens legalistas, não está falando sobre Jesus, falavam sobre Jesus, que você precisa crer em Jesus, mas que você também precisa fazer outras coisas. Você precisa se circuncidar, você precisa ainda fazer sacrifício. Ou seja, onde eles estavam fazendo isso? Estavam usando isso a própria palavra. Então precisa entender que um herege, uma pessoa quando ela prega de maneira incorreta a palavra, são os falsos mestres, eles não estão simplesmente pegando outro documento, eles pegam a própria palavra, só que fora do contexto, ou interpretaram de maneira errada. Então aqui podemos realmente dizer que quando ele fala sobre apegado à palavra, de acordo com a doutrina, a gente precisa entender exatamente isso, de acordo com aquilo que Jesus esclareceu sobre a palavra, a escritura que eles tinham à mão, né? Jesus várias vezes estava falando sobre os escribas: vocês estão interpretando isso de maneira incorreta, não é assim. Então Jesus trouxe a interpretação correta a respeito da palavra que eles tinham. Então a gente precisa entender isso. Então apegado à palavra de acordo com essa sã doutrina. E nós vamos falar mais à frente exatamente quanto a confissão de fé nos auxilia nisso, nessa interpretação de maneira correta. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos bem claro. Se você chegar para qualquer líder de igreja, geralmente aí fora, ou para as pessoas também, quando você perguntar para ela: você crê que Deus é soberano? Ela fala: creio que Deus é soberano. Deus pode fazer o que Ele quiser. Todas as coisas Ele pode curar, Ele pode trazer o que Ele quiser à tona, Ele pode evitar catástrofes, Ele pode fazer isso e aquilo, Ele faz várias coisas relacionadas àquilo que Deus faz para o homem. Geralmente eles usam isso. Deus é soberano para fazer algo para o homem. É essa a maneira que eles fazem. A maneira como nós interpretamos a soberania de Deus é de acordo com o tal Salmo 115. Que Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade. Inclusive, escolheu os seus. E é isso que os outros, mesmo falando que Deus é soberano, não creem. Eles não acham que não, isso não está certo. Mas como é que Deus vai deixar uns e vai escolher outros? Ou seja, se Deus é soberano para fazer todas as coisas, segundo a tua santa vontade, Ele também é soberano para escolher, de maneira graciosa, assim, uma graça soberana e livre para escolher quem Ele quiser. E é isso, o que está acontecendo aqui, são dois termos, só que o mesmo termo sendo utilizado de maneiras diferentes. Um interpretando segundo a sua própria vontade e a favor de si, e o outro interpretando de acordo com a palavra, ou seja, que Deus é soberano, inclusive para escolher de maneira livre os seus.
Então, só para a gente entender mais ou menos a ideia e ficar bem firmado que os falsos mestres faziam exatamente isso, usavam as escrituras a seu bel prazer. E que o governo de presbíteros, os presbíteros, tinham a responsabilidade de trazer a doutrina correta, ensinar a doutrina correta e combater esse tipo de erro. Então devemos lembrar que Paulo designava o falso mestre como aquele que era contrário à sã doutrina e à interpretação apostólica das Escrituras, e que pregava uma outra doutrina. Ou seja, o falso mestre é aquele que estava contrário à sã doutrina e que ensinava uma outra doutrina. Então podemos aqui usar sim essa questão de interpretação no versículo 9, já que os falsos mestres também usavam a Escritura, mas não de maneira fiel. Lembre-se que ele utiliza no versículo 9, apegado à palavra fiel, ou seja, fielmente à Escritura, fielmente à interpretação doutrinária de Jesus. Então, segundo o versículo 9, os presbíteros, bispos, sempre utilizo muito bem isso aqui, deveriam ser aptos para ensinar a sã doutrina e assim teriam poder para edificar os fiéis, é quando ele fala sobre exortar pelo reto ensino, e também para eliminar o erro, que era convencer aqueles que os contradizem, ou seja, a liderança da igreja como uma função de edificar os crentes e calar o erro, somente usando a ferramenta da sã doutrina. Então, esse é o tipo de funcionalidade que a gente vai falar aqui. É o uso do governo ou da estrutura juntamente com a doutrina. Na descrição do Novo Testamento há uma ligação bem próxima entre os aspectos institucionais e os aspectos doutrinários. O que a gente está tentando mostrar aqui é que não simplesmente o governo de presbíteros era importante, mas a doutrina que eles ensinam, que eles estão aptos a ensinar, estão vinculadas, estão juntas. Imagina os presbíteros sendo colocados e que eles não sabem ensinar a sã doutrina, ou ensinam universalismo, como a gente já falou aqui, né? E aí a gente vai vendo a respeito da nossa igreja, os critérios que tem, principalmente a respeito de ministros. É muito interessante isso, né? Às vezes um pastor demora em torno de 5 a 8 anos, não é isso, pastor? Para realmente retornar à igreja e pastorar uma igreja. Em alguns lugares, o suposto crescimento, e aí é uma preocupação com um crescimento demasiado da igreja, da igreja mesmo, e essa preocupação que às vezes tem que crescer, porque aí significa que é uma igreja de Deus. Cresceu tanto, mas às vezes não está crescendo de maneira saudável, né? E cada portinha, a gente fez algumas contas, depois o Gabriel fez algumas contas, depois indo daqui até a casa dele, quantas portinhas tem de igreja. E o perigo é que às vezes tem um líder ali, e às vezes até um presbítero, vamos colocar assim, mas o que será que ele está ensinando? Então às vezes tem até um governo presbiteriano, mas e a doutrina? Será que a doutrina apostólica? Então essa é uma pergunta que a gente tem que ter e entender que essa estrutura de governo de presbíteros, ela está junto com a questão da própria doutrina. Então ele fala, os pastores e presbíteros deveriam ser capazes de manter e ensinar o padrão das sãs palavras, a doutrina apostólica, e também de transmitir a homens fiéis e também idôneos para que instruir a outros. Isso aí está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 2, versículo 2. O que a gente entende isso? Que também a responsabilidade do pastor e dos presbíteros informar novas lideranças para que a igreja esteja sempre mantendo esses homens com essas qualificações, mantendo o governo de presbíteros e que a doutrina não seja esquecida, o tempo todo sendo ensinada. Então vamos pegar o exemplo aqui, acho que ele não está aqui, o diácono Humberto, com seu filho, Davi. Então ele está em casa ensinando Davi, no seu culto doméstico, por exemplo, e ele ensina a respeito da palavra, ensina primeiro pelo exemplo. Davi olha, geralmente ele está lá, debruçado sobre a palavra, estudando a palavra, meditando. Ele chega no culto doméstico, ele ensina a respeito da palavra com sua família, e ele pega o auxílio do breve catecismo, para então catequizar o seu filho, catequizar a sua família de maneira doutrinária, de acordo com a doutrina que nós aprendemos aqui. Ele sabe que se ele chegar quando deixar o filho dele na escola dominical, os professores também vão ensinar a mesma doutrina. Então vai estar tudo de acordo.
ele compreende e ora para que um dia Davi seja, então, um dos presbíteros que estarão aqui na frente, ou talvez um pastor, um ministro para ensinar. Então, ou seja, esse oficial, esse diácono, e aqui a gente poderia falar também a respeito dos presbíteros, ele está ensinando o seu filho, preparando o seu filho para ser esse presbítero um dia com essas qualificações, né? Ele dá não somente exemplo, porque ele procura governar a própria, Humberto procura governar a sua própria casa, a sua esposa, de tal maneira que Davi olha e fala: eu quero ser como meu pai, quando tiver minha esposa, eu quero governar minha casa assim também. E ele vai também tendo esse conhecimento já desde criança a respeito dessa doutrina, ouvindo o tempo todo a respeito da confissão de fé, a respeito dos catecismos, e ouvindo não somente em casa, mas também na escola dominical, e em especial também no púlpito, né? Mesmo através da pregação expositiva, muitas vezes se utiliza a confissão de fé, os catecismos, para trazer esclarecimento de determinado ponto. Em especial, nós estamos tendo uma série nos 10 mandamentos, o nosso pastor está utilizando bastante o catecismo maior. Então, já um tipo de pregação mais doutrinária. Então, esse conteúdo é passado, não somente recebido, guardado, mas também ensinado e transmitido aos nossos filhos e aos jovens, aos adolescentes, a outros homens, para que a igreja esteja sempre como esse governo de presbíteros e também que eles sejam apegados exatamente à doutrina de Cristo. Então, só para a gente poder ter isso firmado, que essa estrutura está junta, tá? A estrutura do governo e também da doutrina. E aqui a gente vai fazer uma série de leituras a respeito dos documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não sei se todos têm conhecimento a respeito desses documentos. Isso aqui eu peguei do Manual Presbiteriano, que, se eu não me engano, tem para vender. Então ele vai falar aqui sobre a Constituição, vai falar sobre os princípios de liturgia, que a gente vai ver aqui, e a gente vai entender um pouquinho a nossa função como membros, mas a função também dos presbíteros, dos ministros. A gente vai ver isso aqui um pouquinho. Então, nós vamos ali a Constituição da Igreja Presbiteriana e vamos ver como é essa liderança. Então, a organização das comunidades locais, a igreja local, então, o artigo 4º, tá? Da Constituição. A igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos juntamente com seus filhos e outros menores sob a sua guarda, associados para fins mencionados no artigo 2º e com um governo próprio que reside no conselho. E aí no artigo 8º vai falar que conselho é esse. O governo e a administração de uma igreja local compete ao conselho, que se compõe de pastores, pastor ou pastores e de presbíteros. A gente começa a ver um pouquinho da estrutura de governo da igreja. Aí vai falar ainda falando sobre liderança, governo de presbítero, vai falar sobre os oficiais. Vai falar sobre o ministro do evangelho, que é pastor ou presbítero docente, que é oficial consagrado pela igreja para dedicar especialmente à pregação, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. Então, traz esse contexto a respeito de ensino aí sobre os pastores, ministros, também chamados de presbíteros docentes. E o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertence. Como eu falei, em cima está falando a respeito dos presbíteros especificamente trazidos, presbíteros docentes, especificamente preparados para pregação, mas mesmo os presbíteros regentes são aptos a ensinar. Tive algo muito interessante quando eu estava na classe catecúmenos, que o pastor, se não me engano, estava de férias, e quem ficou para nos ensinar foi o presbítero Henrique. E é muito interessante como que a diferença do ensino, mas como os dois estão aptos a ensinar. Muito interessante. O presbítero Henrique utiliza muito a questão, e ele fazia muito isso. Ele trazia muita doutrina e governo, estrutura. Isso foi bastante claro. Ele falou: agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da igreja, essa doutrina e tal, falando exatamente sobre isso, que nenhum
dos homens, presbíteros, pastores, estavam acima dos outros, né? Colocando nessa posição, todos são iguais, sujeito a pecado, sujeito a cair. Então é muito interessante essa habilidade também colocada sobre os presbíteros, para nos ensinar. E aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito dos concílios, né? O conselho, que faz uma jurisdição sobre a igreja local, o presbitério, que está acima, sobre os ministros e conselhos de uma região, o sínodo, a jurisdição sobre 3 ou mais presbitérios, e o Supremo Concílio, a jurisdição sobre todos os concílios. E ali embaixo coloquei um artigo falando a respeito da documentação. Como eu falei, em outras igrejas é a seguinte maneira: você tem algo que, às vezes doutrinário, às vezes algo na igreja que você está vendo que não está funcionando como membro, e às vezes chega para o pastor, que às vezes não tem, ou até para um governo de presbíteros mesmo, e fala para ele: não, mas acho que isso aqui não está legal, não está de acordo com a palavra. Não, mas vai ser assim. É assim simplesmente que a gente estabeleceu, vai ser dessa maneira. Não há qualquer explicação, qualquer retorno a respeito daquilo. Na igreja presbiteriana, o conselho, os concílios, né, vamos colocar assim, eles fazem esse tipo de situação. Você chegou lá, estabelece uma documentação, vai passar pelo conselho, se for necessário vai subir, então, para o sínodo e aí para o presbitério, até chegar no Supremo Concílio, presbitério, para o sínodo e até chegar no Supremo Concílio. E ali eles na assembleia, na reunião então, do Supremo Concílio, eles vão trazer isso de volta como uma norma para a igreja. Essa é a maneira que está estabelecida nos documentos. É assim que está nos documentos da igreja. A dificuldade que às vezes, mesmo em algumas igrejas presbiterianas, irmãos, e orem por isso. O presbítero Carlos Hugo falou semana passada a respeito das férias que ele tirou. Às vezes você vai em algumas igrejas presbiterianas que, sinceramente, elas não parecem a igreja presbiteriana do Brasil. Você olha principalmente o seu culto, você olha e fala: não é possível que a gente está numa igreja presbiteriana do Brasil. Não é uma IPB. E em alguns lugares, como pastores ali ditatoriais mesmo, mandando na igreja. Então, a gente vê que muitas vezes chega um documento do Supremo Concílio, alguém olha e fala: mas não vamos usar isso aqui não. Funciona assim. Nós somos debaixo exatamente desse governo de presbíteros, e um governo conciliar. Então, se esse documento chega até nós como, diante do conselho, diante desse governo do conselho, nós temos que acatar. Temos, inclusive, uma carta pastoral falando sobre liturgia. Eu falei sobre ela de manhã, conversando com o presbítero Henrique, que a gente fala sobre liturgia especificamente, e a gente vê quantas igrejas realmente pegaram aquilo tudo e arquivaram em algum lugar e não utilizam. Graças a Deus, aqui na igreja presbiteriana de Barra do Piraí, a gente tem utilizado. E a gente vai falar um pouquinho a respeito da doutrina, já trazendo essa conexão entre a estrutura, entre o governo de presbíteros e a nossa doutrina. A Constituição ainda, no capítulo 1, a natureza do governo e fins da igreja, no artigo 1º, a IPB é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas, do Velho e Novo Testamento, e adota como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Então aqui a gente já vê a conexão entre esse governo de presbíteros e a doutrina que eles vão ensinar, a doutrina que eles devem ensinar. Daqui a pouco a gente vai falar exatamente sobre a ordenação de presbíteros, dos oficiais, de modo geral, também o estabelecimento de ordenação também de ministros. Vamos falar como isso fica conectado, de tal maneira que os presbíteros, se eles verem algo na confissão de fé na qual eles não concordam, eles deveriam chegar até o seu pastor, até o conselho, e falar: eu não concordo com isso. Então, tem a questão da subscrição, como seria feito, mas a ideia é de que ele não deveria estar à frente para ensinar, já que a doutrina que nós queremos ser fiel e bíblica é exatamente a doutrina da confissão de fé, juntamente com seus confissão de fé de Westminster, juntamente com os catecismos maior e breve. Então a ideia que ele tem é que, de acordo com a lealdade que a gente vai ler daqui a pouco,
ele deveria falar, não, eu não tenho condições de estar à frente para ensinar exatamente a igreja. Então, como confessionais, nós cremos que os padrões de Westminster representam exatamente o resumo da instrução dos apóstolos, conhecida como a doutrina apostólica. Os princípios ensinados pelos apóstolos estão presentes na confissão de fé. Se você for verificar a confissão de fé, tudo está ali, está presente. Você vai ver pelo próprio capítulo, os capítulos da confissão de fé, isso vai sendo direcionado, mostrando que foi exatamente o que os apóstolos ensinaram, que Jesus ensinou, que está declarado de Gênesis a Apocalipse. É um resumo disso. Não cremos que a confissão de fé tem algo fora do que está na palavra. É apenas um resumo do que está ali. Ela não tem tudo do que a palavra diz, mas ela resume bem as principais doutrinas da palavra. Então está ali, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus e seus atributos e seu governo, fala exatamente sobre isso. O governo de Deus, a soberania de Deus, fala sobre a depravação do homem, sobre o pacto de Deus que Deus fez com o homem. Tão importante para nós presbiterianos a respeito da doutrina do pacto. Fala sobre o nosso mediador, Jesus Cristo, e suas duas naturezas, a salvação, a vida cristã, o juízo final e várias outras abordagens dentro desse contexto aí. Então, ao adotarmos e descrevermos essa confissão logo no nosso artigo 1º, então estamos dizendo que doutrinariamente nós temos uma identidade confessional. Nós somos confessionais por isso. Nós cremos que a confissão de fé, ela resume, então, aquilo que nós cremos. Então, e aí é bem interessante porque, no meu caso em especial, eu era de uma igreja neopentecostal, fiquei lá em torno de 6 a 8 anos, eu não lembro agora. Fui para uma igreja pentecostal, fiquei lá 2 anos. Nesse período na igreja pentecostal, eu descobri um pregador chamado Paul Washer. Não sei se alguns conhecem aqui. Eu vou falar isso para os irmãos, porque esse geralmente é o caminho que boa parte de pentecostais, somente jovens, estão descobrindo. E até para preparar a igreja das pessoas que podem vir para a igreja. Então, eu era pentecostal, descobri Paul Washer falando a respeito das doutrinas da graça, 5 pontos do calvinismo. Eu achei que era só aquilo que existia na igreja. Verifiquei, não, isso aqui é exatamente o que eu quero. E aí, na verdade, os 5 pontos falam só sobre a soteriologia, sobre a questão da salvação. E aí, pesquisando na internet, como eu falei, isso é o caminho de muitos jovens hoje, que não conseguem mais ficar, às vezes, numa igreja neopentecostal ou pentecostal, por terem descoberto, então, as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo. Então, ele busca, às vezes, na internet, saber de uma igreja calvinista na sua próxima a ele, na sua cidade, alguma coisa assim. E às vezes ele encontra alguns calvinistas muito arrogantes. E essa é a primeira dificuldade que às vezes ele tem. Eles não conseguem estabelecer que aquilo é uma verdade. E aqui eu vou trazer algo interessante para os irmãos, que às vezes alguém que diz que a doutrina da eleição, segundo nós cremos, é uma doutrina do inferno, que declara isso, ele muitas vezes, irmão, ele não está falando simplesmente porque ele conhece bem a fundo a eleição e detesta aquilo e declara mesmo aquilo como uma doutrina do inferno, mas muitas vezes é porque ele não tem conhecimento do que significa eleição. Então, a gente tem que ter sabedoria para saber como lidar com as pessoas que vêm nos perguntar. Eu falo isso porque foi assim comigo. Eu, graças a Deus, encontrei pessoas que tiveram paciência comigo, porque a eleição foi 3 a 4 meses para aprender sobre eleição. Eu ficava naquela discussão, não, isso aqui não pode estar certo, isso aqui não é possível. A minha esposa, que sabe muito bem o quanto que ela teve que me segurar às vezes, o quanto foi difícil, quanto que eu muitas vezes me tornei arrogante também para falar, ou seja, aquilo toda a paciência que tiveram comigo, às vezes eu não tive com a minha própria esposa, de ensiná-la a respeito de eleição, a respeito dos 5 pontos do calvinismo, que não é uma doutrina fácil. Por que não é uma doutrina fácil? Porque todos nós nascemos pelagianos. Todos nós nascemos achando que somos pessoas boas, que somos uma folha em branco. Não, a gente não tem nada a ver com Adão. Adão caiu lá, mas eu tenho condições de... Se eu tivesse no lugar de Adão, eu não tinha caído, não. É assim a maneira como nós nascemos. E aí eu já tive a oportunidade de cantar
cantar aqui, né? Uma canção que está dessa igreja de modo geral, que não tem conhecimento a respeito da doutrina apostólica mesmo, que não ensina. Por exemplo, aquela acredite, né? Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Ou o famoso raridade, que a gente sabe que exalta somente o homem. Então as pessoas entram na igreja da seguinte maneira: Jesus precisa de mim. Jesus, se eu não aceitar Jesus, coitado de Jesus, vai ficar desesperado. Jesus precisa de mim. E às vezes os pregadores mesmo fazem assim. Na hora do famoso apelo que foi inventado aí, coloca: irmão, vem para Jesus, que Jesus não vai ser completo se você não estiver com Ele. Olha que Jesus está chorando, implorando para você poder vir. Coloca o homem de tal maneira que o homem se coloca nessa posição. Quando você ensina sobre eleição, ele fala: não é possível. Com certeza Deus escolheu a mim porque eu sou uma pessoa boa mesmo. E escolheu todo mundo, tem que dar oportunidade para todo mundo. A gente não teria tempo suficiente para explicar de novo os 5 pontos, mas está bem detalhado na confissão de fé e nos catecismos. Eu acho que a gente precisa entender exatamente isso, que há muitos jovens lá fora, irmãos, que estão fazendo esse mesmo caminho. Descobriram, lutaram, guerrearam com os 5 pontos do calvinismo, descobriram que não tem condições de chegar na igreja, e às vezes ele vai chegar para vocês, vai perguntar para vocês: irmãos, como é que é a sua igreja? Ela é calvinista? Você tem que saber mais ou menos o que significa isso, né? O que ela pensa sobre a soberania de Deus? Então a gente tem que ter um certo entendimento sobre isso, né? Na primeira vez que eu veio aqui na igreja foi numa quinta-feira. Estava tendo um estudo, quem estava dando um estudo era o presbítero Laici. Irmãos, quem estava ali na porta era o Luiz, da Carminha. Irmãos, perguntem para ele depois a quantidade de perguntas que eu fiz para o Luiz. Ele estava quase falando assim: meu Deus do céu, menino, senta lá. Eu cheguei antes do estudo, né? Então cheguei cedo, e a quantidade de perguntas que eu fazia para ele, e eu empolgado falando na internet que a IPB é uma igreja calvinista. Como eu falei, eu estava pensando nos 5 pontos do calvinismo. Ainda não tinha descoberto ainda a riqueza que é a doutrina presbiteriana, irmãos. Vocês não têm a mínima ideia de como é que está lá fora as igrejas sem ensino doutrinário. A igreja entende, os membros de modo geral entende somente que ele entrou, levantou a mão para Jesus, ele não precisa aprender mais sobre nada, que agora ele pode viver a vida do jeito que ele quiser. Alguns lugares as pessoas entendem que podem aceitar Jesus, como eles costumam utilizar, e viver uma vida em pecado. Viver uma vida sem continuar conhecendo, né? Oséias diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não, eu já aceitei Jesus, eu já não preciso mais conhecer mais sobre nada. Inclusive essas igrejas não têm nem escola dominical. Não precisa disso não. Tá bom o momento que a gente faz do culto, que eles vão aprender tudo lá, e aí não precisa mais de ensino doutrinário. Ou então essas pessoas vivem de conferência em conferência, congresso em congresso, e ali recebe um negócio que pula, e grita, e aí volta. Menos de 1 hora depois aquilo tudo se acabou, irmão. Porque aquilo tudo foi euforia, aquele falso fogo. Não está alicerçado na palavra, não está alicerçado na doutrina. A gente precisa entender, e eu creio que também, a partir de sábado, também, quando o reverendo Evaldo falar a respeito da doutrina da igreja presbiteriana, a gente entender que riqueza é essa. Como nós somos ricos em ter uma doutrina tão alicerçada a respeito da palavra. Então aqui está a estrutura, e não esquecendo, irmãos, como eu falei, é certo, irmãos, que nossa igreja vai receber muitas dessas pessoas, esses jovens que estão estudando lá fora. Se preparem para receber bem. Estejam preparados para sorrir para eles e chegarem. Se talvez eles perguntarem alguma coisa que vocês não souberem, procurem um pastor, procurem os presbíteros. Vai ajudar a esclarecer. Uma coisa que a gente fala também a respeito da escola dominical. Todo convidado que você trouxer, irmão, de outra igreja, eu trouxe um jovem que é da minha idade. Estou dando um exemplo, tá? Jovem da minha idade, que eu já passei da idade dos jovens aqui. Então, trouxe um jovem da minha idade. Eu vou levar ele lá para a classe do Filipe, vou levar lá para a classe dos adolescentes, vamos colocar se eles forem da mesma idade. Não, leva para a catecúmenos, irmãos. Ali ele vai aprender o início da doutrina, como é a doutrina. Vai aprender um pouquinho sobre o governo. Se for preciso, vá junto com ele, sente-se lá do lado dele, fica junto com ele lá aprendendo.
Isso tem acontecido muito aqui na igreja. Muitas pessoas que às vezes estão muito tempo de igreja estão voltando a catecúmenos. Eu só saí da catecúmenos porque eu fui expulso de lá. Minha esposa me expulsou de lá. Ah, por que ela te expulsou de lá? Porque ela fazia umas 10 perguntas na aula de catecúmenos. Ela queria fazer 20, ela falou que eu estava impedindo ela de fazer as outras 10. Ela falou, não tem como a gente ficar junto. Aí eu fui expulso de lá. Mas o quanto é gostosa a aula de catecúmenos, irmãos. O quanto é gostoso você pegar nessa doutrina básica, a doutrina do Evangelho mesmo, e aprender. Então estejam preparados, irmãos. Cremos sim que vamos chegar muitos jovens dispostos a aprender com os irmãos. Agora nós vamos falar como isso se dá na prática, através dos documentos, tá? Então fala sobre ordenação e instalação de presbíteros e diáconos. Essa aqui é uma atenção que principalmente os oficiais devem ter na igreja. Diz assim no artigo 114 da nossa Constituição: só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de instruído, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da IPB. Então a gente tem que lembrar disso. Não sei se a gente vai poder falar de primeira mão, já vou acabar falando. Provavelmente vai ter um curso para oficiais da igreja falando exatamente sobre esses documentos, em especial a respeito sobre a doutrina. Porque isso a gente vai ver depois no final, quanto isso consegue nos manter livres de heresias, irmãos. Quanto isso aqui é importante para a gente. Está na documentação da igreja e quanto isso foi preparado com a intenção de nos proteger de falsos mestres. Aí o princípio de liturgia diz: os presbíteros e diáconos assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Sagradas Escrituras, como a palavra de Deus, na lealdade à confissão de fé e aos catecismos e à Constituição da IPB. Então aqui você está falando sobre os presbíteros e diáconos, que eles então fariam um compromisso de lealdade à confissão de fé e aos catecismos. E à Constituição, é claro, né? Aqui vai falar a respeito do ministro, dos pastores, que eles não serão dispensados do conhecimento dos símbolos de fé, exigindo assim a aceitação integral desses símbolos de fé. E vai falar no princípio de liturgia como que se deve. Então ele também tem que ter lealdade à confissão de fé e aos catecismos e à Constituição da IPB. Então, o que a gente quis mostrar, o objetivo principal, foi mostrar exatamente essa estrutura, não somente no texto bíblico de Tito, mas em especial na IPB. A estrutura, um governo de presbíteros, por isso nós temos presbíteros, por isso elegemos presbíteros, mas também da nossa doutrina, resumida ali na confissão de fé e nos catecismos. E no artigo 1º que estrutura, conecta essas duas estruturas, o governo e a doutrina. A gente precisa entender que o quanto isso é benéfico para os membros, né? Aí eu coloquei até, inclusive, alguns benefícios, que dessa maneira, com o governo de presbíteros conectado à doutrina, então nós conseguimos a manutenção dessa identidade presbiteriana confessional. A gente também consegue uma unidade na igreja, principalmente na questão do ensino, como eu acabei de falar. O que o pai ensina em casa para os seus filhos, no seu culto doméstico, na sua catequese? Ele ensina a doutrina da igreja. Eu não coloquei aqui, mas tem inclusive falando a respeito do batismo infantil, falando que o pai tem que ensinar a doutrina presbiteriana. Isso aí vai ficar provavelmente para uma outra oportunidade, quando falarmos sobre o batismo infantil. E ali, o pastor, ao pregar, prega de acordo com essa doutrina. O professor da escola dominical, ele vai ensinar de acordo com essa doutrina. Catecúmeno, em especial, vai falar sobre isso. Isso é essencial, porque todos os membros estarão recebendo o mesmo tipo de ensino. Imagina você chegar numa classe, aí um professor está ensinando universalismo, na outra está ensinando a expiação limitada, né? Ou a redenção particular. Mas e como é que vai ficar isso com a cabeça daquele membro? Né? E também ele fica pensando, ele entrou lá, ele verificou quais são os padrões da igreja, foi no site, falou, deixa eu procurar como é que é a IPB. IPB é assim, assim, assim. Tipo de doutrina que eles ensinam. Não.
eu acredito nessa doutrina, eu vou me associar a eles, a expressão que utiliza ali, eu vou me associar a eles. Aí quando chega aqui, o ensino está totalmente contrário daquilo que está na definição dos seus padrões, na definição da sua doutrina. Então a gente consegue exatamente isso. Então a IPB é uma igreja sim apostólica, em sua liderança e em sua doutrina. O que queremos reforçar é que liderança e doutrina estão de tal maneira atreladas que, se perdermos qualquer uma das duas, teremos uma igreja desfigurada. É interessante, porque você pega Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que o presbiteriano? Que é um governo de presbítero. Mas a IPB é uma igreja confessional. Seu resumo doutrinário está a sua doutrina exatamente está contida na Confissão de Fé e de Westminster e no Catecismo Maior e Breve. Então ele busca exatamente também a estabilidade da igreja, não será levado por ventos de doutrina e também o bem-estar da igreja. Irmãos, para a gente encerrar, que eu já até passei 5 minutos. Irmãos, o que eu quero trazer, para a gente poder fechar, é que, primeiro, reafirmar que a doutrina que fala a respeito em Tito e a doutrina da confissão de fé, ela é exatamente o Evangelho de Cristo. Ela não é outra doutrina, não é uma doutrina separada a respeito da boa exegese, da boa interpretação da palavra. Ela é interpretação bíblica. O primeiro ponto que eu quero colocar para os irmãos, que essa doutrina da confissão de fé é exatamente, o apóstolo Paulo falava diversas vezes isso, ao invés de usar às vezes tradição, doutrina, sã doutrina, utilizava o evangelho simplesmente. Então essa doutrina nós cremos que é o evangelho de Cristo. O outro ponto é a respeito do governo. Nós temos que lembrar que nossos oficiais, eles são homens passíveis de erro, passíveis de pecado, mas que sobre ele, sobre o nosso pastor, há um supremo pastor, há o rei, há o dono da igreja, o verdadeiro governador da igreja, rei da igreja, o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Então, quando nós falamos a respeito de governo, é a maneira como nós nos organizamos, mas sempre reconhecemos que sobre o governo, sobre o conselho, sobre o Supremo Concílio, está o Senhor Jesus. Por quê? Porque tudo pertence a Ele. Porque Ele mesmo comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Que Deus abençoe os irmãos. Pedir ao Felipe que faça uma oração. E depois, irmãos, da oração do Felipe, a gente já pode se deslocar lá para o salão. Poderoso Deus, eterno Pai, louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bondoso e na sua bondade e misericórdia o Senhor se revelou até nós. O Senhor fez essa revelação ser escrita na Tua santa palavra, Deus, o Senhor preservou ela para que nós a tivéssemos em nossas mãos hoje. Nós te louvamos pela vida do nosso irmão Fabiano, pelo estudo que ele trouxe, a Deus, e que a Tua igreja seja capaz de estudar a Tua Bíblia, de levantar líderes aqui, através da eleição, que sejam homens de acordo com a Tua santa instrução que o Senhor deixou registrada nas epístolas de Paulo a Timóteo e Tito, a Deus, que nós sejamos sempre sábios. Eu suplico as Tuas mais ricas bênçãos sobre a vida da nossa liderança também, abençoe os presbíteros, diáconos, os nossos pastores, que eles sejam homens empenhados em conhecer a Tua palavra e a correta interpretação dela, Deus, e que cada membro também aprenda mais e mais de Ti, Senhor, para estarmos sempre aptos a dar razão da nossa esperança. Graças te damos por Teu Filho Jesus, que é o motivo de estarmos reunidos aqui para glorificar o Seu nome, ó Deus, por Ele ter morrido por nós e lavado nos